E aí, moçada, beleza? Vamos falar um pouquinho de senso comum e senso crítico. Vamos tentar estabelecer uma diferença básica. Assim. O senso comum é aquela soma dos saberes, dos hábitos, das tradições, de uma cultura, de um povo, né? Aquilo que inclusive é basicamente o que vai gerar toda forma de preconceito. Na filosofia é o termo utilizado para explicar as interpretações feitas pelos indivíduos acerca do mundo. É aquele conhecimento que não precisa de um estudo prévio, de uma comprovação científica, né? É uma opinião que vai se constituindo uma verdade ao longo da história ali para aquele grupo social. Via de regra, o senso comum é transmitido de geração para geração, né? Pela história oral, pelos livros didáticos, por uma percepção moral da sociedade, né? Pela religiosidade muitas vezes. Ele reflete sentimentos e opiniões que nós construímos e que são construídos por um grupo de indivíduos. E, logicamente, por causa disso, ele vai variar de pessoa para pessoa, de grupo de pessoas para grupo de pessoas. Por isso que as sociedades se distinguem tanto do ponto de vista de algumas questões culturais, né? Isso é muito comum. Isso vai acontecer quando você tem um grupo que vive em um determinado lugar e outro que vive em outro lugar, e eles acabam construindo visões de mundos diferentes, percepções de mundos diferentes, cosmovisões diferentes, né, que vai também gerar um senso comum diferenciado para cada lugar. O problema do senso comum é que ele tem a capacidade de cristalizar as coisas, os sentimentos, as ideias, e ele acaba sendo gerador de preconceitos. Ele acaba sendo gerador de uma forma muito sectária de ver a vida, de ver o mundo, o que acaba prejudicando as minorias e os grupos menos favorecidos, obviamente. Coisas como o medo do número 13, a recusa à cor vermelha. Você vê que nos Estados Unidos, muitos prédios nas grandes cidades não tem o 13º andar. Você pula do 12º para o 14º. Isso é de uma tolice enorme, mas é absolutamente pontuada por essa percepção do chamado senso comum, né, de que o 13 é um número de azar, por exemplo. Enfim, vamos ao senso crítico. O senso crítico significa a capacidade que temos de questionar e analisar de forma racional e inteligente. É através do senso crítico que o homem aprende a buscar a verdade, questionando e refletindo profundamente cada assunto. A palavra crítica, ela vem de uma palavrinha grega chamada kritikos, que significa a capacidade de fazer julgamentos. Isso explica, então, que como o senso crítico é a capacidade de você fazer uma análise para emitir um parecer, para emitir uma opinião fundamentada em critérios científicos. A questão é que alguém com senso crítico não vai aceitar como verdade qualquer coisa que não seja muito bem fundamentada. Não vai dar para aceitar a imposição de qualquer dogma ou comportamento sem antes questioná-lo. A capacidade de refletir sobre os assuntos, ela está relacionada com a educação recebida por cada indivíduo. É inevitável, é inerente. É inerente ao senso crítico algum tipo de educação formal, né? Existe uma ideologia dominante, que é um conjunto de crenças e valores e opiniões que nos é imposta na sociedade sem que a gente nem perceba, que é veiculada na política, na religião, nos meios de comunicação e outros grupos. Algumas coisas são tidas como verdades absolutas, mas que na verdade procuram manipular as pessoas para que elas não questionem, para que elas achem que aquilo que foi imposto é absolutamente correto, é a única saída, né? O mercado, por exemplo, o mercado é uma ideia liberal do século XVII, século XVIII, que tenta se impor como uma religião praticamente, como alguma coisa que torne qualquer tentativa política de sair daquele universo ali pautado por uma economia de mercado pareça quase que um crime, pareça quase que uma heresia, né? E existem outras possibilidades na sociedade, no mundo econômico. Então isso é um tipo de pensamento ideológico muito dominante hoje em dia, por exemplo, né? Enfim, uma conversa sobre senso comum e senso crítico. Então é basicamente isso, tá? Senso comum, aquele pensamento baseado nas tradições, baseado na ordem comum das coisas, como elas acontecem, o conjunto de opiniões, de crenças,
de tradições, de modos de viver que se desenvolvem na sociedade, que faz parte da herança cultural dessa mesma sociedade. E o senso crítico é aquele pensamento balizado, é aquele pensamento, aquela capacidade de questionar e analisar de forma racional, inteligente, a partir de pressupostos científicos, de parâmetros específicos, né, de um questionamento, mas que busca fazer a crítica de fato e filosófica e pesquisada e baseada numa perspectiva reflexiva, né, das questões da sociedade. É isso, basicamente. Ok? Até.